nesta hora, né? E eu estou aqui com o último livro, né, das 14 cartas de Paulo, Bíblia de Jerusalém, né? Carta aos Romanos, né? Eu venho vindo de Hebreus, Filemão, Tito, até chegar aqui em Romanos, a última carta, a qual eu digo para vocês que é o rugido do leão de Apocalipse 10, versículo 3, né? O anjo forte, com um pé no mar e outro na terra, o livrinho aberto, né? O livrinho da redenção, dá um forte grito. O grito forte é Matitial 25:6, o grito da meia-noite, o último despertar, a última pregação. Enfim, tudo está terminando, é o fim do fim para os não-judeus, os gentios, homens e mulheres das nações. Isso é bom demais da conta, porque vai terminar o sofrimento, a angústia, as dores, o gemido, né? Tudo vai se encerrar, né? E a Betsorá, as boas novas, Apocalipse 11, voltará aos judeus, né? Através de Elial, de Malaquias, né? Não é o William Branham nem eu, que vai converter os filhos aos pais. Os pais é os 12 apóstolos que se sentarão em 12 tronos, julgarão as 12 tribos de Israel, né? Os filhos são 144 mil lá em Israel, né? No período da grande tribulação. Apocalipse 10 é o fim para as nações, Apocalipse 11 é o começo da grande tribulação e a mensagem para os judeus, né? Então, depois do forte grito, vem o rugido do leão, essas 14 cartas, né? Porque no primeiro selo do Apocalipse 6, versículo 2, o leão aí é Paulo, o primeiro dos 4 animais que combate o cavalo branco, né? O nicolaísmo. Depois vem o segundo animal, o touro, que combate o cavalo vermelho, as cruzadas, santas inquisições, que matou mais de 68 milhões. Depois vem o cavalo preto, e quem combate é o animal com rosto de homem, né? Martim Lutero, Zwingli, Calvino, antes John Hus, antes John Wycliffe, né? Os pré-reformadores que combateram a igreja romana, né? E agora, antes do quarto cavalo vir, o quarto animal é uma águia, né? O quarto cavalo é verdoso, no espanhol esverdeado, na Bíblia aqui de Jerusalém. É o Islã, é um califa, né? Um califado vai ser implantado na terra, né? O Islã vai reinar no mundo, né? Por 3 anos e meio, com o Assírio, a besta, né? O Antimachia. Tá tudo aí esquematizado, programado para acontecer, né? Mas a águia vem na frente e dá o aviso, a denúncia, né? Mostra, dá o despertar, traz o despertar, né? Dá esse despertar que, infelizmente, as pessoas não ouvirão, mas é apenas como que um testemunho, para que ninguém dê desculpa no dia do juízo. Eu não sabia que tinha uma última pregação depois de William Branham, depois de 60 anos da morte de William Branham. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria crido. Será? Se eu soubesse, eu teria ouvido. Será? Se eu soubesse, eu teria obedecido. Será? A última pregação é para ser rejeitada, recusada. É para ser abandonada. Não é para ser
aceita, né? Pode que alguns indivíduos acredite, aceite, mas 99,9, aí você vai botando vírgula, quase 100%, né, do mundo não crerá. Mas eu vou entrar aqui em Romanos, são 16 capítulos, né? E aqui em Romanos 1, versículo 1, Paulo diz: Eu, Paulo, servo de Mashiach Yehoshua, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, Achali, o enviado, a fim de que eu anunciasse a boa notícia da Betsorá, boas novas, evangelho grego. E a carta aos Romanos anunciasse a boa notícia da Betsorá, as boas novas de Jeová, né? Ô pregador, você chama Deus de Jeová, e é mesmo, e Jeová é Deus o Pai. Ô pregador, você chama o filho de Yehoshua Mashiach, e é mesmo. O filho manifestou o nome do Pai, né? Yeho, contém Yod, Re, Vav, Re, né? Yehová, o Pai, Yeho, Shua, né? Yeho, Yod, Re, Vav, Re, o filho, né? Que manifestou, carregou o nome, carrega até hoje, tem o nome do Pai, né? Esta é a boa nova, as boas novas, é a Betsorá. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Jeová por meio de seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né? E ela fala a respeito do Filho de Jeová, nosso Adão Yehoshua Mashiach, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Jeová, o único que ressuscitou para não morrer mais, né? A primícia, né? Por meio de Mashiach, Jeová, que é Deus, me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Mashiach, para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Mashiach e serem obedientes a ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, né? A quem Jeová tem chamado para pertencerem a Yehoshua Mashiach. Então Roma seria a capital do mundo, né? Como Washington hoje, né? Os Estados Unidos é a maior potência. Roma era a capital do Império Romano, a maior potência, né? E Paulo está se direcionando aos romanos, né? Ele vai escrever para os irmãos e sua carta também vai para a população de Roma, né? Suas palavras são as palavras de Deus, né? Então ele tem essa autoridade, essa competência, essa comissão, essa chamada divina, né? De anunciar as boas novas, né? E aqui ele vai falar muito da Emuná. Foi lendo Romanos, a carta aos Romanos, tendo acesso às escrituras, que o doutor monge agostiniano Martim Lutero teve a fé, mas eu não prego fé como Lutero, porque Lutero pregava em latim, Jesus, né? Depois passou a pregar Jesus, porque em 1515 Jean Georges Tricino, pai da letra J, o embaixador do Papa Leão X, foi enviado à Alemanha. Em 1524 ele mudou a fonética do I para o J. Então eu não prego como Lutero, eu não prego fé, eu não prego Jesus e nem Jesus, eu prego Emuná. Por que você prega Emuná? Porque a salvação vem dos Iudim, dos judeus, e Jeová, o quarto evangelho, 4:22, e Mashiach, Yehoshua,
Em Lucas 17 diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará Emoná? Emoná na terra? Mashiach nunca falou fé. E Paulo falava hebraico. E eu prefiro hoje voltar ao hebraico. Ah, mas aí você está desconsiderando Martim Lutero. Eu estou desconsiderando a Igreja Católica Romana. É a maior arma da Igreja Católica Romana, que é o latim, né? A Igreja Romana não luta igual o Edir Macedo, Valdomiro. A Igreja Deus é Amor, expelindo demônio. Ela luta com uma língua, um idioma, uma língua morta, o latim, que é religioso, né, hoje. Escravizou a humanidade. E aí precisamos voltar ao hebraico, ao nome que salva em hebraico, se é que queremos ser salvos. Oh, mas Lutero pregou a justificação pela fé, pois hoje eu prego Emoná. O que quer dizer Emoná? Quer dizer convicção. A pessoa que recebe Emoná tem uma convicção que vai impulsionar seus esforços, suas ações, seus atos, né? Ele vai colocar força no que ele faz para o Criador e para o Filho do Criador, né? Emoná não é sentimento. Fé é latim. Fé quer dizer confiar, né? No latim. Mas Emoná vai mais além do que isso, né? Também quer dizer confiar. Uma confiança ativa. Emoná quer dizer que você vai agarrar com toda a sua força, né? Na promessa, né? Mas Emoná quer dizer lealdade, fidelidade. Emoná quer dizer firmeza inabalável. Emoná quer dizer que você tem certeza do que Deus prometeu, o Criador e Jeová. E Emoná transcende a razão humana, né? Nós temos a visão, o paladar na boca, a visão nos olhos, o olfato no nariz, o tato na pele, né? A audição nos ouvidos. Mas existe a Emoná, né? Abraão tinha Emoná, creu, né? Crer é Emoná no hebraico, né? Fé vem da palavra latim fides, né? E eu prego a Emoná, né? A Emoná no Criador, Jeová, e a Emoná no seu Filho, Yehoshua Mashiach, né? Paulo fala no versículo 13, meus irmãos, quero que saiba que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido até agora de ir a Roma, né, de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também aí em Roma, né? Em Roma, né? Pois é meu dever pregar para todos, né? Bárbaros, citas, gregos, romanos, erudinos, judeus, né? Shaul, o apóstolo Paulo, pregava para todo mundo, né? É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho, o Evangelho é grego, né? Bet Sorá, boas novas. Não me envergonho da Bet Sorá, das boas novas, pois ela é o poder de Deus para salvar os que creem. Primeiro os judeus, os iudinhos, e também os não-judeus. Agora, antes de ir a Roma, Paulo já sabia o que acontecia em Roma. A vida de pederasta, sodomismo, lesbianismo, homossexualismo, o pecado da homossexualidade que havia na cidade de Roma, né? Uma cidade, podemos dizer, a capital do mundo, cosmopolita, né? Eu preguei outro dia sobre carnaval, que lá em Roma tinha a Saturnália, né? A festa da Saturnália, que é o mesmo carnaval, onde invertia os valores, né? Os escravos, por uma semana, 7 dias, usavam as roupas dos seus senhores serviam eles nas mesas. Os senhores, os donos de escravos, viravam escravos e os escravos
Virava os senhores, uma festa, uma brincadeira. Hoje o carnaval continua invertendo, né? A mulher casada vai no carnaval e beija, faz sexo, namora com todo mundo, esquece que tem marido. A mesma coisa, o marido vai no carnaval, esquece que tem mulher, beija, faz sexo com todo mundo, né? Todo mundo vai com a sua fantasia, né? Porém, aqui em Romanos 1, Paulo vai explicar por que as pessoas se tornam gays, homossexuais. E ele vai dizer aqui que esse castigo é por causa da idolatria, né? Porque o homem foi feito para adorar somente o Criador. Mas como ele vai adorar a criatura, aí vai vir o castigo da homossexualidade. A homossexualidade não está em comer comida transgênica, carne transgênica, milho transgênico, como muitos tentam provar, né? Leia Romanos 1. Em vez de adorarem ao Deus imortal, Jeová, adoraram ídolos, que se parecem como seres humanos, imagens, estátuas, esculturas, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso que Jeová, Deus, entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas. A sodomia é uma coisa suja. E para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Jeová, Deus, pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Jeová Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até mesmo as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza, uso contrário à natureza, não? E também os homens deixaram as relações naturais com mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros, homem com homem, não? Homens têm relação vergonhosa uns com os outros. Por isso que receberam em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Então, Shaul, o apóstolo Paulo, que está a dizer que o sodomismo, a homossexualidade é por causa da idolatria. Hoje os ídolos, cantores, artistas, políticos, jogadores de futebol, já não é só a idolatria com estátuas e imagem, né? E os cantores, jogadores, políticos, artistas de televisão, de cinema são gays, né? Eles transferem seus espíritos, né, sodomita para as pessoas. Mesmo quem escreve os filmes, séries, dorama, filmes de Hollywood, Netflix, Bollywood na Índia, muitas vezes você está assistindo um filme, um desenho, de um homossexual, que tem a missão ali de fazer aquilo e você pegar o espírito dele, né? Você entende? Então é por causa da idolatria. E Paulo diz aqui que estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam, falam mal uns dos outros. Você deve conhecer a história de Calígula, né? O Nero. Parece que Nero castrou lá um escravo lá e esse escravo virou a mulher do Nero, um homem, né? Calígula, né? Com suas próprias irmãs. Calígula, que obrigava todo mundo a fazer sexo na frente dele, né? O imperador romano, né? Era muito imoral Roma. Essa imoralidade não acabou. Essa podridão do inferno, do abismo, está aí em Hollywood, nas televisões, né? No cinema, né? E motéis e cabaré, tudo quanto é tipo de coisa, né? Aí Paulo diz que essas pessoas, elas têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal e desobedecem aos pais e mães.
Mesmo Israel, Tel Aviv, Jerusalém moderna, o exército de Israel os protege, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dá apoio. No grande Grand Prix, as caminhadas homossexuais chega a levar 200 mil nas ruas de Tel Aviv, 25 mil, 30 mil em Jerusalém, né? Virou uma Sodoma, né? E ninguém pode parar, porque é os direitos, né? São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem tais coisas merecem a morte, né? Mesmo assim, continua a fazê-las. Pior ainda, aprovam que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ou seja, o que a Bíblia chamou de pecado lá em Levítico, né? Está aqui hoje com mais densidade, multiplicou, né? A iniquidade multiplicou. Aí no capítulo 2, Paulo vai começar a se dirigir os judeus que confiam na Torá, né? E o Brasil tem 50 milhões de judeus hoje. Roberto Justo, Luciano Huck, o Silvio Santos, Senoa Bravanel, Ayrton Senna. Muitos judeus aqui no Brasil, né? Estão na televisão, são atores, atrizes, donos de banco, né? E Nova York, então, judeus controlam as finanças, criptomoeda, o dólar, o ouro, as bolsas de ações, Manhattan, o mercado austríaco, né? Bolsa de valores em Nova York, né? E um povo próspero, né? Muito rico, né? Sabe fazer negócio, não dá murro em ponta de faca, né? Judeu não dá murro em ponta de faca para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para montar uma lojinha, né? Mesmo no gueto lá em Varsóvia, né? Eles faziam comércio dentro do gueto lá, vendiam coisas, né? Ou seja, vindo para os vagões, para os campos de concentração. Quem disse que aquilo impediu os judeus de enriquecer, né? Dentro do gueto, né? Tinha jeito de fazer negócio, mas eles são o povo da Torá. Você diz que é judeu, confia na Torá. Eu chamo lei de Torá. A palavra lei no hebraico quer dizer Torá, gente. Então, em vez de falar lei, eu falo Torá. Confia na Torá e se orgulha do Deus que você adora, né? Aí ele vai falando dos judeus, né? Aqui no capítulo 2, né? Que eles têm conhecimento da Torá, da lei, têm conhecimento da plena verdade, mas não obedecem, né? Manda não roubar, mas rouba, né? Manda não cometer adultério, mas adultera, né? Porque o que Gal Gadot, Natalie Portman, essas atrizes de Hollywood, são todas israelitas, na sensualidade, né? Bem sexy. O que elas provocam? Se Gal Gadot, a Mulher Maravilha da Marvel, fosse Rudim, verdadeira, ela não quis pôr a carne dela, o corpo dela, né? A sensualidade dela, né? Porque a Torá proíbe, né? A lei proíbe, né? Então assim é eles, né? Eles não dão conta de cumprir a lei, né? Você se orgulha, judeu e Rudim, de ter a lei de Jeová, mas você é uma vergonha para Jeová, porque você, Rudim, judeu, desobedece a Torá. Ninguém dá conta de cumprir 613 mandamentos. Jacó e Tiago, na sua carta, que ele escreve as 12 tribos em dispensação pelo mundo, a carta de Tiago e Jacó, ele diz: se você for cumprir os mandamentos e quebrar um, você é culpado de todos. Porque a lei exige perfeição. E ninguém dá conta de cumprir, né? Só Mashiach conseguiu cumprir todos os mandamentos, foi perfeito, né? Mashiach e Yehoshua, né? O cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, ainda foi crucificado, né? Foi feito justiça
de Deus para quem crê nele, né? Porque a natureza adâmica, né, do primeiro Adão nunca vai permitir o homem cumprir a Torá 100%, né? Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Jeová, de Deus, por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor? Paulo está fazendo uma pergunta. A Brit Milah, a circuncisão tem algum valor? Se você que é judeu obedece à lei, tem, né? Porém, se não obedece, é como se você não tivesse sido circuncidado. Então, se quebra os mandamentos, são 613, né? A circuncisão de nada adianta, Paulo está dizendo, né? E se algum homem que não foi circuncidado obedecer os mandamentos da Torá, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Nós vamos ver aqui em Romanos que é uma questão de natureza. Existe a velha natureza, que herdamos do primeiro Adão, e existe o novo nascimento, a natureza divina, que herdamos do segundo Adão. Mesmo um crente, um talmudim, um discípulo anda na terra com essas duas naturezas. A única diferença é que se ele recebeu o Urah Kodesh, o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus, a primeira natureza, a natureza pecaminosa, pegajosa, que é igual um imã, né? Puxa para o pecado, essa natureza está morta, né? Mas ele pode dizer que é um talmudim, um discípulo, um crente, mas se ele não tem a natureza divina, quem reina nele é a primeira natureza. Mas já o crente, o talmudim, que tem a segunda natureza divina, a primeira natureza está morta. É como se você arrastasse um cadáver, um corpo, em decomposição, asqueroso, fedido, um fedor insuportável, né? Está aí o tempo todo, né? O velho homem morto. Apenas o filho e filha do Criador não dá vazão, não deixa mais ele acordar, né? Não alimenta ele, né? Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedeceram a Torá, apesar de terem essa Torá escrita e serem circuncidados, enquanto que os não-judeus, os gentios, homens e mulheres das nações, obedecem à Torá, embora não sejam circuncidados. Como que obedece a Torá os não-judeus, os gentios, os homens e mulheres das nações? Porque Mashiach não veio para destruir a lei e os profetas. Ishaial, que se fala Isaías, mas é Ishaial 42:21, diz que Mashiach viria para engrandecer a Torá. E, por exemplo, na Torá dizia: não adulterarás. Mashiach diz em Matitial 5:28, se um homem olhar para uma mulher com desejo ardente, né, queimando de fazer sexo, já cometeu adultério com ela no coração, né? Quem tem a natureza divina, abaixa a cabeça, fecha os olhos, vira o rosto para lá. Se não tem, vai olhar. Tudo depende quem tem a natureza divina, né, do segundo Adão. Você me entende? Para Deus é fácil saber se tem ou não tem. Para nós humanos, alguém pode agir com hipocrisia, dizer que é convertido, fez techuvá, mas não fez, né? Não se converteu. Portanto, eu pergunto, quem é o judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu e rudim somente por fora, e circuncidado só no corpo, não é cirurgia de fimose, né? Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. É questão de alma, é questão de interior do homem, não exterior. A Brit Hadashah, a nova aliança, Jeremias diz que era
era um transplante de coração. Seria um transplante de coração. Retirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, escreverei minhas leis em sua mente, não mais nas tábuas de pedra externamente, mas no seu interior, né? E ainda o Criador vem da Urá Kodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para guiar, né? Para guiar. O Urá Kodesh guia para a tentação. Ora, não guiou o Cordeiro? E Yahushua Mashiach ao deserto para ser tentado pelo diabo? E o Cordeiro venceu a tentação, as 3 tentações. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, né? Transforma essas pedras em pães. Pula-te, salta-te daqui abaixo. Te darei os reinos do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, o orgulho, né? Mashiach venceu as 3 tentações, né? Satanás não pegou Mashiach, pegou Eva, pegou o primeiro Adão, né? Mas não pegou o segundo Adão. E essa natureza, essa transformação, regeneração, essa mudança de caráter, de ser, de conduta, de personalidade, de pecador para Kadosh, Kadosh, hebraico, santo, né, português, melhor Kadosh, né? De perdido para salvo, de transgressor para justificado, né, pela Emuná. Deve haver essa transformação para receber a nova natureza, né? Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Então, não adianta pagar uma cirurgia ali de fimose para fazer uma Brit Milá. A verdadeira cirurgia é espiritual. Quem faz é o médico dos médicos, Yahushua Mashiach, Adon Yahushua Mashiach. Mas ele só faz se a pessoa abrir o coração, entregar a alma, o espírito, a alma e o corpo sem reserva. Sem reserva. E lembrando disso, que o coração do homem é uma porta, dentro dessa porta tem muitas portas dentro do coração, como uma casa. Tem a porta de entrada, mas dentro da casa tem a porta do quarto, porta da cozinha, porta do banheiro, porta da sala, porta disso. E por que muitos não são transformados? Porque não abrem as portas. Não entrega-se 100%. Aí não pode haver transformação, porque todas as portas, todos os departamentos dentro do espírito, dentro da alma e o corpo do ser humano é podre, é podrido, é impuro, é imundo, é imundícia, é sujeira. E aí deve haver um kadoshi, uma santificação, um kadoshi, uma limpeza total, né? Você entende? Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Não adianta ir fazer Brit Milá, cumprir requisitos de sinagoga ou mikveh, né? Mesmo mulher casada tem que tirar a roupa, ficar nua dentro de uma sinagoga e entrar dentro da piscina lá, o mikveh, nas águas lá da piscina na sinagoga tem que ser água de chuva, não pode ser água da companhia de saneamento não, com cloro. Eles têm uma maneira na sinagoga, os rabinos, de recolher a água para fazer o mikveh, que era um mandamento lá em Levítico, mas isso acabou. O Novo Testamento, a Nova Aliança, não exige mais mikveh. Mas toda mulher judia, depois que ela casa e passa a menstruação, os dias críticos, ela tem que frequentemente entrar lá numa piscina nua, né? Os homens também lá, antes do Shabat. Chama-se mikveh em Levítico, né? Nós não temos isso na Nova Aliança, porque agora nós somos lavados pela água da palavra. Tem que nascer da água e do urash, do Espírito, né? Então,
na hora de lavar os pés, lá em Euanã, quarto evangelho, capítulo 13, Kefa, você chama de Pedro, lava minhas mãos, minha cabeça, meu corpo, não só os pés não, Rabi. E Mashiach disse, só os pés, porque vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho vos anunciado. O mikveh hoje é a palavra do Mashiach. Não precisa ir numa sinagoga, ficar pelado, nu, a mulher casada, o homem, e tomar banho dentro de uma piscina lá com água de chuva, mas não. Você, para ser limpo, agora é pela lavada da água da palavra, né? Para ser regenerado, né? Os judeus não querem isso. E isso é uma coisa que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, faz e que a Torá escrita não pode fazer. E o louvor que a pessoa recebe não vem dos seres humanos, mas vem de Jeová Deus. Estou com Romanos 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu hoje? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim. E de muitas maneiras. A primeira vantagem é que Deus e Jeová entregou a sua mensagem aos cuidados dos iudinhos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel e Jeová Deus vai ser infiel? De modo algum. Que Deus e Jeová continuem a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como diz a Escritura Sagrada a respeito dele. E fique provado que tu tens a razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Paulo está perguntando. Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Esse texto aqui de Romanos 3,7, os judeus usam ele. Os rabinos, né, para dizer que Paulo pregava mentira. Mas Paulo está fazendo uma ironia aqui. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando a glória dele. Nesse caso, por que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Não, Paulo nunca deu desculpa para pecar. Porém, eles serão condenados como merecem. Paulo diz que a graça não abre porta para pecar, não. Se o pecado e o erro mostra que Deus está correto, a Torá, nesse caso, o Senhor é honrado por nossas falhas? Paulo está dizendo aqui, quando ele diz aqui, mas digamos que a minha mentira, ou seja, o meu pecado, que mentira é pecado, faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que o mal venha o bem? Se você fizer o mal, plantar, você vai colher. Porque Deus é juiz justo, né? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso. Porém, Paulo diz, eles serão condenados como merecem, né? Porque a graça não dá desculpa para ninguém pecar, não. A graça, né, que Paulo pregou, a Nova Aliança, o Novo Testamento, não dá licença para pecar. Fazer o mal para vir o bem? Se você fizer o mal, você vai colher o mal. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga?
Não. Os juízos do Criador são corretos, não? São justos, não? Porque por onde passamos, por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhece o caminho da paz. Não aprenderam a temer a Deus, ou seja, os pecadores, não? Eles só se apressam para matar. A boca deles está cheia de maldições, não? Todos mentem, não? Enganam sem parar. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos. Já vem na natureza, gente. A criancinha nasce pura, mas essa pureza da criança chama-se inocência, não? Mas um pai não precisa ensinar a criança a roubar, mentir, falar palavrão, malinar, não? O pai proíbe. Mas está na natureza dela pegar escondido. Da criança, às vezes, roubar o dinheiro do pai, né? O adolescente, a criança, o menino, né? Vai perdendo a inocência, vem vindo a consciência. Por causa da primeira natureza do Adão caído, ele faz o mal. A natureza é inclinada para pecar. Todos pecaram, não? Todos pecaram. Romanos 3, 23. Estão afastados da presença gloriosa de Deus e Jeová, não? Mas agora, Romanos 3, 21, mas agora Jeová Deus já nos mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a Torá. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da Emuná, que elas têm em Yahushua Mashiach, né? Que é o caminho, a verdade e a vida eterna. E ninguém vem ao Pai a não ser por Mashiach, né? Yahushua. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, é um favor imerecido, porque ninguém era digno, né? E o Paulo ainda diz aqui, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Mashiach Yahushua, que o salva, porque o melhor esforço do homem não pode pagar a salvação. Mérito, dignidade, obras, né? A obra dos homens é trapo de imundícia, né? Deus é Jeová, o Pai, né? Ofereceu Mashiach como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Mashiach se tornasse um meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela Emuná nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Mashiach, Deus e Jeová mostra que ele é justo. Assim ele é justo e aceita os que crerem em Yahushua. Será que temos um motivo para ficarmos orgulhosos? De modo algum. E por quê? Será que porque obedecemos à lei? Não. Não, é porque cremos em Mashiach. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus e Jeová pela Emuná e não pela Torá que manda, não? Ou será que Deus é somente Deus dos Iudim dos judeus? E os judeus acham que Deus é só Deus de Israel, não? Paulo diz aqui, será que não é também Deus das nações, dos não-judeus? Claro que é. Claro que é. Deus, Jeová, é um só e aceitará os judeus na base da Emuná e também aceitará os não-judeus por meio da Emuná que eles têm. Somos salvos pela graça, Efésios 2,5, mediante a Emuná, né?
Será que isso quer dizer que por causa da Emuná nós tratamos a Torá como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a Torá tem valor. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? E Abraão é 430 anos antes dos 613 mitzvot, mandamento da Torá de Moisés. Se foi por causa das coisas que ele fez que Jeová Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Jeová Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem que Abraão creu em Deus e Jeová, e por isso Deus e Jeová o aceitou. Nem existia Torá, 613 mandamentos. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus e Jeová, a emuná dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus e Jeová. E Deus e Jeová que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus e Jeová aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus e Jeová perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que Adonai não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os circuncidados? Os que seguem a Torá? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, os não-judeus. Pois já citamos as Escrituras que dizem: Abraão creu em Deus e Jeová, e porque creu, por isso Deus e Jeová o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? A circuncisão foi um selo, mas o selo hoje no Novo Testamento não é mais a circuncisão, é o Ura HaKodesh. É o Espírito de Deus que Deus dá àqueles que obedecem a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Porque na Torá do Mashiach, do Novo Testamento, eu já preguei aqui 700 mandamentos. E ninguém é obrigado a obedecer, mas quem obedecer vai obedecer por prazer, porque deseja obedecer. Diferente da Torá de Moisés, que é obrigatório, ou seja, lá estava sob pena de morte, né? Aqui é por causa da mudança da natureza, né? Foi antes e não. Foi antes e não. E não depois. Quer dizer, Abraão já tinha sido aceito antes da circuncisão, Brit Milá, e Abraão é 430 anos antes do profeta Moshe, né? Do Monte Horeb, Monte Sinai, na Arábia Saudita, né? Hoje, né? Quando a lei foi dada ali, né? E que 613 mandamentos Abraão obedeceu. O pai da Emuná, né? Nosso pai Abraão, ele foi circuncidado mais tarde. E sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus e Jeová aceitou Abraão, porque ele tinha Emuná. Ele confiava no Criador. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e Jeová e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Moisés trouxe a lei, mas o pai espiritual é Abraão. E ele é também o pai dos que são circuncidados. Dos judeus, né? E também dos gentios, né? Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de Emuná que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. E Jeová Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo iria pertencer a eles.
Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido a Torá, mas porque ele havia crido em Deus Jeová e havia sido aceito por ele, pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus Jeová prometeu, então a fé é inútil. A fé não, a emuná é inútil. E a promessa de Deus Jeová não tem valor, pois a Torá traz o castigo de Deus Jeová, mas aonde não existe a Torá, a lei, também não existe desobediência à Torá, a lei. Portanto, a promessa de Deus Jeová depende da emuná, de confiar nele, ser fiel a ele, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus Jeová a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à Torá, a lei de Moisés, mas é também para os que creem em Deus Jeová como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos, de não-judeus e de judeus. Por isso que os gentios alcançam a promessa hoje. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus Jeová, em que Abraão creu. E Deus Jeová é Deus, e o Deus Jeová que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Né? Aí ele vai falando aqui, Abraão teve fé não, emuná. É porque aqui a tradução da Bíblia fala fé e eu estou substituindo por emuná. Né? Abraão teve emuná e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso, ele se tornou pai de muitas nações, como diz a Escritura, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, 99 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara, que Sara não podia ter filhos, a sua emuná não enfraqueceu. Abraão não perdeu a emuná, nem duvidou da promessa de Deus Jeová. A sua emuná se encheu de poder. E ele louvou a Deus Jeová, porque ele sabia que não iria morrer sem Jeová tornar ele pai. Né? Mas como que ele ia ser pai? Ele cria, mas não entendia. Né? Depois Jeová rejuvenesceu Abraão e Sara voltaram a ter 18 anos para ele ser pai e para Sara ter condição de ser mãe. Né? Ela estava com 89 anos. Né? Então era um mistério. Né? Como é um mistério o arrebatamento, quando Paulo diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta. Né? Ou seja, o que aconteceu com Abraão e Sara acontecerá com os escolhidos. Né? Por isso que temos que crer, né? Algo vai suceder, né? Algo está para suceder. Né? E Yoshua foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. Pecado é transgressão da lei, da Torá. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus e Jeová. Você sabe que quando Yoshua salvava, ele dizia, vai, não peques mais. Né? Para que não te suceda algo pior, vá e não peques mais. Agora que fomos aceitos, Romanos 5:1, agora que fomos aceitos por Deus e Jeová pela emuná nele, temos paz com ele, por meio de nosso Adão e Yehoshua Mashiach. Foi Mashiach que nos deu, por meio da nossa emuná, essa vida na graça de Deus e Jeová, e agora continuamos nessa graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus e Jeová. Também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e Jeová, a aprovação que é a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque Deus e Jeová derramou o seu amor em nossos corações por meio do Urash, do Espírito Santo que ele nos deu. O Espírito Santo é uma palavra latina. Jesus é latino. Como é pai em hebraico? Abba. Como é filho em hebraico? Bem. Como é Espírito Santo em hebraico? Urá HaKodesh. Que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual,
Mashiach morreu pelos mal no tempo escolhido por Deus e Jeová. Presta atenção, gente, que nessa nova aliança, nesse novo pacto, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, agora temos força espiritual. O que aquele que obedecia a Torá de Moisés não tinha para vencer o pecado, né? Mas agora aqui na Brit Hadashah temos. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus e Jeová nos mostrou quanto nos ama. Mashiach morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Pecado é transgressão da Torá. E agora que fomos aceitos por Deus e Jeová por meio da morte de Mashiach na cruz, é mais certo ainda que ficamos livres por meio dele do castigo de Jeová. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Mashiach Yoshua, né? Mas quem é que verdadeiramente está em Mashiach Yoshua? Aquele cuja velha vida, as velhas coisas passaram, acabaram. Porque você sabe que o Criador criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou, cessou de criar o mundo. E Paulo fala em Hebreus 4, que é aquele que entrou no descanso, que o descanso hoje não é um dia, mas é Mashiach. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis o Shabat para a vossa alma. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aquele que entra em Mashiach também cessa de pecar, né? Os que entram no Mashiach cessam de pecar. Romanos 5, né? Então agora temos Mashiach. Estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então há alguém conosco, o Criador do universo, do cosmos, da Via Láctea, das nebulosas, estrelas, planetas, galáxias, está conosco. Isso é uma força tão grande. Força espiritual, né? Dificilmente já li esse texto, né? O pecado entrou no mundo, Romanos 5,12, por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da Torá ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia Torá, Deus e Jeová não leva em conta o pecado. Eu estou no capítulo 5, né? Onde Paulo está falando do Adão, o primeiro Adão, e do segundo Adão. O primeiro Adão, quando você nasce de pai e mãe, você herda a natureza dele, vai falar bobagem, mentira e vai pecar. Viver uma vida de porco, né? Um porco no lamaçal, um porco no chiqueiro. Porém, se nascerdes de novo, receberás a segunda natureza do segundo Adão, virarás um cordeiro, uma ovelha, uma ovelhinha, que não gosta de lama, chiqueiro, nojeira, podridão, né? Você entende, né? É Mashiach que nos liberta, Romanos 6. Portanto, o que vamos dizer? O que vamos dizer, Paulo disse? Assim, quando fomos imergidos, que batismo é grego, teve lá hebraico, né? Imersão e mergulho. Fomos sepultados com ele, por termos morrido juntamente com ele. Quem deve batizar, gente? Batizar é grego, né? Quem deve fazer teve lá? Mashiach disse, vão ao mundo todo. Quem crê e fizer teve lá, mergulhar, imergir nas águas, no nome de Yehoshua Mashiach, será salvo, né? Jaquefa, em Atos 2,38, diz que
faça primeiro techuvá e depois tevilá, seja mergulhado nas águas em nome de Yahushua Mashiach para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Urá Akodesh, do Espírito Santo. Quem deve ser mergulhado e imergido nas águas? Quem morreu. Se uma pessoa não morreu para o mundo, para o pecado, para si mesmo, para a natureza do primeiro Adão, pecaminosa, não deveria ir às águas da Tevilá, não. Senão ele vai ser igual aquele Simão, o mágico. Ele entrou um pecador vivo, seco, saiu um pecador vivo, molhado. Ia comprar com dinheiro de Kefa, de Pedro, o Urá Kodesh. E Kefa diz: teu dinheiro seja para a tua condenação. O dom de Deus não é para ser vendido, né? Então, infelizmente, muitos vão ser mergulhados, imergidos, sem morrer para o mundo, para o pecado, para as obras do diabo, né? Vão hipocritamente, né? É mal isso, né? Sem colocar a vida em ordem, né? Sem mostrar conversão, techuvá, né? Sem voltar primeiro ao Criador, sem abandonar seus caminhos pecaminosos, seus maus hábitos, seus pecados, suas más condutas, más ações, más pensamentos, as coisas erradas. Aí quer entrar dentro da água, quer receber o Urá Kodesh, o Espírito Santo, e quer ir morar no céu. Como? Primeiro tem que morrer, gente. Porque entrou nas águas, Paulo diz assim: quando fostes mergulhado e imergido, foste sepultado. Não vê que quando mergulha, aquilo quer dizer sepultamento? Não vê que quando levanta da imersão, do mergulho, quer dizer ser ressuscitado? No cemitério não se enterra quem está com os olhos abertos piscando. No cemitério o coveiro não enterra um homem no caixão conversando, acenando com a mão, mexendo com o pé, se tiver algum sinal que está vivo e não morreu. Eles chamam os médicos na hora, manda de novo pro IML, para ver se não é um espasmo. Mas tem gente que tem coragem de ir para Tevilá, batismo é grego, Tevilá é hebraico, e ser sepultado vivo, né? Vai para as águas, sem morrer por pecado. Vai vivo pecador, entrarás um pecador seco, sairás um pecador molhado. É hipocrisia, né? Só deve descer as águas quem já morreu, né? Quem tem certeza que morreu. Se não morreu, tem que buscar o novo nascimento. Para nascer de novo, tem que morrer. Se não morrer para o mundo, para o pecado, não tem novo nascimento. Assim, quando fomos imergidos, mergulhados, né, fomos sepultados. Com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Mashiach foi ressuscitado, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida, né? Porque se formos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Que morrer está pendurado na cruz com Mashiach, né? Já estou crucificado na cruz com Mashiach. Então alguém pode vir ali com um copo de cerveja ou com um convite. Comprei 2 convites para ir ver o Goiás jogar, o Flamengo, Vila Nova, o Atlético Mineiro, São Paulo, aqui no Serra Dourada, em Goiânia. Já comprei o seu ingresso. Desce da cruz! Vamos lá no estádio, vamos na boate, no motel. Vamos adulterar, prostituir, beber até embriagar. Vamos pro carnaval. Vou mais longe. Vamos ali, desce da cruz e vamos na Batista, na Assembleia de Deus, Deus é amor. Eu não posso, eu estou crucificado com Mashiach. Mashiach está fora das igrejas. Eis que estou à porta e bato. Quem diz ouça o que o Espírito diz à igreja. Você entende? Você entende o que eu estou a pregar nesta hora?
Eu tô vendo que o sinal aqui parece que tá meio fraco, né? Talvez eu termine essa live e comece uma nova live até terminar esse capítulo aqui, né? De Romanos, capítulo... eu tô aqui no capítulo 6, né? 5, né? Eu vou terminar e recomeçar a live de novo.